Então, dando continuidade, uma situação que vai acontecer, uma outra situação que vai acontecer de dissolução de sociedade limitada é o direito de recesso. O direito de recesso, como havíamos mencionado, é o direito de retirada da sociedade. Sim, porque a pessoa, certo? O sócio, ele tem o direito de se retirar da sociedade, certo? Qual é o artigo que vai tratar sobre esse assunto? Aí vamos abrir o vade-mecum no artigo 1029, certo? Artigo 1029. O artigo 1029, ele vai dizer o seguinte: além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente, certo? É isso que diz o artigo 1029, certo? Então, vamos aqui nos slides. O que se extrai desse artigo? O direito de recesso, ele vai acontecer nessas duas situações: ou por prazo, que é o direito de retirada, ou vai ser por prazo indeterminado, certo? Quando a sociedade ela não tem prazo para acabar, não foi estipulado nenhum prazo para acabar, o prazo é indeterminado. Nesse caso, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que notificar quem? Os demais sócios. Com antecedência mínima de quanto tempo? 60 dias, certo? E se o sócio tiver um prazo determinado, certo? Se essa sociedade tiver um prazo determinado, no caso, ele vai ter que provar, certo? Judicialmente, por justa causa, o valor, como é que se diz? O motivo da sua saída, certo? A gente vai ter que fazer uma justa causa para ele estar saindo. Pois, olha, eu vou deixar essa sociedade por tais fatos. Entre judicialmente, certo? Provando porque está rompendo com aquele contrato antes. Por exemplo, a situação hipotética, a sociedade ela está para ser extinta em dezembro, certo? De 2018. Por algum motivo, certo? A pessoa não vai extinguir o processo não vai extinguir a sociedade em 2018. Ela vai sair da sociedade antes da sua extinção, certo? Que vai ser, ela vai antecipar para agosto, por exemplo, de 2018. Então, para isso aí, ela tem que provar o motivo judicialmente, certo? Através de uma justa causa judicialmente, certo? Então, são essas duas situações, o direito de retirada do sócio. Outra causa de dissolução é a exclusão do sócio. Pode acontecer, certo? A exclusão do sócio. Vamos lá, a leitura no vade-mecum. Artigo 1010. O artigo 1010 ele vai dizer o seguinte: quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o que importa, certo? O que importa para o código não é o quanto a pessoa tem, certo? De cotação de capital social. Uma pessoa que tem um capital social de 90%, certo? Ela pode ser excluída da sociedade. Os demais sócios, mesmo que tenham cotas minoritárias, desde que ele tenha o mínimo de 6%, certo? Tem que ter o mínimo de 6%. Então, ele pode se reunir, certo? Com os demais sócios, fazer uma deliberação e fazer um pedido judicial, certo? Para que aquele sócio, certo, seja retirado da sociedade, mesmo que ele possua uma quota parte
maior, esse que tá para ser excluído da sociedade, certo? Então, frisar isso daí, que não é importante a questão do capital social, certo? O que interessa é a maioria entre os demais sócios, certo? A maioria entre os demais sócios. Aí vamos para o parágrafo 2º desse mesmo artigo, certo? O parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: prevalece a decisão sufragada por maior número dos sócios. No caso de empate, e se este persistir, decidirá o juiz. Quer dizer, se houver um empate, o que vai valer é a opinião da maioria. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios, certo? Que vale a maior parte dos sócios. Se houver um empate, quem vai decidir é o juiz, certo? Então, é isso. Então, há cinco hipóteses de exclusão do sócio, certo? Cinco hipóteses de exclusão dos sócios. Quais são essas cinco hipóteses? A primeira hipótese, certo, pode acontecer por falta grave, está exposta no artigo 1030, caput do Código Civil. Esse artigo ele vai falar de quê? Ele vai falar de falta grave ou incapacidade superveniente, certo? A pessoa comete uma falta grave, certo? Uma falta grave, por exemplo, vamos pensar numa falta grave. Ela está desviando o dinheiro da empresa, está roubando a empresa. É uma falta grave. Há indícios, fortes indícios de que aquela pessoa está subtraindo dinheiro do lucro da empresa, certo? Ou aquela pessoa está deliberando de forma contrária à empresa. Ela está pegando informações da empresa e passando para uma outra empresa adversária. Quer dizer, está ferindo a ética daquela sociedade, ela está cometendo uma falta grave. Então, ela pode ser retirada, pode ser pedida a sua exclusão da sociedade pelos demais sócios. Ou uma incapacidade. A pessoa, a princípio, ela é uma pessoa lúcida, que trabalhava de maneira correta, mas com o decorrer, certo, do trabalho dentro da empresa, ela demonstra uma incapacidade psíquica, certo, que gera um motivo de interdição, certo? E aquela pessoa não tem condições de continuar os atos da vida civil, certo? Nesse caso aí, por incapacidade superveniente, também pode ser possível, certo, um pedido de exclusão de sócio. Então é isso que diz o artigo 1030 do Código Civil no caput. Já no parágrafo único vai trazer mais duas situações, certo? Que é a falência do sócio ou a penhora da cota. Falência do sócio, ele, a princípio, ele dava lucro para a empresa, mas ele quebrou, certo? Ele não tem dado lucro mais. O que ele possui de rendimento, certo? Chegou a estaca final, certo? Ele não consegue, chegou a estaca zero, ele não consegue de nenhuma maneira dar lucro àquela empresa. Muito pelo contrário, ele pode vir até a prejudicar a outra cota parte dos demais sócios. Nesse caso daí, certo? É um caso de exclusão de sócio. Penhora da cota. A pessoa está tão endividado, certo, que a cota parte dele, como uma hipoteca que você faz de um imóvel ou de um bem que você possui, ele hipoteca a própria cota parte dele dentro da empresa. Nesse caso aí, ele é uma pessoa que está sendo uma ameaça dentro da empresa para os demais sócios. E também pode ser pedido, certo, a exclusão desse sócio por ineficiência, certo, no procedimento da empresa. E uma outra hipótese é a hipótese do artigo 1004, certo? Que hipótese é essa? Descumprimento de obrigação de contribuição para a sociedade. Nesse caso aí, pode pedir também, certo, a exclusão. E como acontece? Vamos ver no artigo 1004.
Os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, às contribuições estabelecidas no contrato social e aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias, quantos dias? 30 dias, seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente de mora. Certo? Então, nessa situação aí também é possível a exclusão do sócio. Certo? Então, a conclusão desse artigo do 1028 que analisamos ao 1032, o que é que o Código trouxe? O Código trouxe a chamada resolução em relação a um sócio ou igualmente aplicável a alguns sócios. Aí eu botei em caixa alta aqui para memorizarmos. São hipóteses e que é conservada a personalidade jurídica, que a doutrina chama isso de dissolução parcial, certo? Da sociedade. Agora vamos para as causas de dissolução total da sociedade, certo? Que está exposta no artigo 1033 a 1038, certo? Vamos ler os primeiros artigos desse assunto, certo? Artigo 1033. O artigo 1033 vai trazer o seguinte: dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. 2. O consenso unânime dos sócios. 3. A dissolução dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. 4. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. 5. A extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando anulada a sua constituição. Inciso 2. Exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Então são essas, certo? São essas as hipóteses de dissolução. Aí vamos aqui para falar dos principais fatores, certo, desse tipo de dissolução em cada situação dessa. O que tem de importante em cada situação dessa. No primeiro caso, vencimento do prazo e duração. Artigo 1033, inciso 1 do Código Civil, acabamos de ler, certo, o Código. Então, esta dissolução, ela não é obrigatória, certo? Faculta-se aos sócios prosseguirem com a sociedade, bastando para tanto que promovam a liquidação diante do vencimento, que não promovam a liquidação, quer dizer, se não liquidar diante do vencimento, então a sociedade, ela pode continuar, certo? E aí não vai se extinguir, certo? A personalidade jurídica, portanto, não vai haver a extinção, não vai haver a dissolução total da sociedade. É uma extinção, é uma dissolução facultativa. E aí vai depender dos sócios, certo? Por consenso unânime. Consenso unânime. Uma sociedade, até mesmo quando ela é por prazo determinado, ela pode ser dissolvida por um consenso unânime. Uma sociedade que está prevista para ser dissolvida somente em 2020, certo? Começou em 2019,